pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal História na Literatura. Hoje eu trouxe uma indicação literária bem original, porque é o primeiro romance abolicionista ambientado no Brasil. O livro se chama A Família do Comendador, da escritora argentina Juana Manso, publicado em 1854. Eu vou falar um pouco mais sobre a autora na segunda parte do vídeo, mas é importante destacar que ela foi uma mulher livre e branca, então as reflexões que ela faz partem de uma determinada vivência que são diferentes das vivências das mulheres negras da época. Ainda assim, o livro traz uma forte denúncia contra o patriarcado e o sistema escravista do século XIX. A narrativa se passa na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império, e conta a história da família do comendador Gabriel, que é casado com a dona Carolina e tem 3 filhos, o Pedro, de 18 anos, a Gabriela, de 16 e a Mariquinha, de 14. Em um determinado momento dessa história, a dona Maria das Neves, que é a mãe do comendador, resolve que a Gabriela precisa se casar com o João, que é irmão do comendador e tem 50 anos e, além de tudo, está louco. Ela articula esse plano para que a herança do João permaneça ali no seio familiar, e tudo isso com o aval do comendador e da dona Carolina. Mas é claro que quando a Gabriela se informa desse plano, quando ela fica sabendo desse plano da avó, ela fica totalmente desesperada, ela não quer aquele casamento de forma alguma. Ela tenta conversar com a mãe, convencer a mãe, só que a mãe está irredutível. E além de tudo, a Gabriela está apaixonada por um jovem estudante de medicina, o Ernesto, que ela conheceu em um baile. Só fazendo um parênteses aqui para explicar por que o João está louco. Ele nem sempre foi assim. Quando ele era jovem e ele é o primogênito da família, ele foi enviado para estudar na Europa, ele foi estudar em Portugal. E aí também depois ele viajou por outros países. Chegando na Inglaterra, ele conheceu uma moça, Emília, que era filha de um religioso protestante. Ele se apaixona pela Emília, ele tem planos de se casar com ela, mas aí o pai morre e ele precisa retornar ao Brasil para cuidar dos engenhos, das plantações de café, dos negócios ali da família, que é uma família bem abastada, com muitas posses, com muitos recursos, com dinheiro. Então, o João retorna para o Brasil, mas chegando aqui, ele tem ideias totalmente diferentes dos outros membros familiares. Ele é contra o sistema escravista, ele quer fazer reformas na organização produtiva das plantações, dos engenhos. E, além de tudo, ele sonha em retornar também para se casar com a Emília. Só que a dona Maria das Neves, a mãe dele, ela discorda totalmente disso. Ela é uma mulher que concorda, né, uma mulher da época que concorda com a questão da escravidão. Quando ela fica sabendo de tudo que o filho quer, de todas as mudanças que o filho quer fazer ali, ela fica transtornada. E mais transtornada ainda quando ela descobre que o João está apaixonado pela filha de um protestante. E aí o que ela faz? Ela manda açoitar o próprio filho, como ela fazia com os escravizados. Então ela manda que ele seja açoitado, e nisso ele apanha muito, até perder os sentidos, e quando ele recobre a consciência, ele já não está mais no seu juízo perfeito, e aí que ele começa a ter todos esses acessos de loucura, ele não começa a ter surtos, e a partir daí ele tem todos esses problemas mentais. É uma história assim bastante triste. Mas voltando para a Gabriela, então ela não vê saída naquela situação. Ela sabe que a família não vai desistir da ideia do casamento, e aí o que ela faz? Ela resolve fugir. Ela vai fugir para um convento. E aí, gente, vai se desenrolar todos os fatos, os acontecimentos da história. Eu não vou contar mais. Caso vocês queiram saber, vão precisar ler o livro, que é uma história muito envolvente. A escrita da Juana é muito boa. Eu brinco que esse livro parece uma história de novela das 6, de época da Globo. É uma história muito boa, deliciosa de se ler. Eu creio que todo mundo vai gostar, principalmente pelo fato dessa questão histórica, de falar sempre
um pouco do Brasil daquela época. Mas por que este romance é considerado abolicionista? Porque ele condena abertamente o sistema escravista. Ele vai mostrar a escravidão como uma instituição injusta, violenta, desumanizadora, que é totalmente contrária à moral cristã, à civilização, ao progresso. Eu vou ler alguns trechos aqui do livro que evidenciam esse caráter abolicionista da obra, mas antes eu queria ressaltar que a tradução do livro, que foi aqui feita por uma equipe organizada pela Regina Simão da Silva, ela optou por manter todos os termos originais utilizados pela Ruana. Então ela vai manter esses termos, estes vocábulos, que nos dias de hoje, muitos deles podem ser considerados racistas, preconceituosos, que não são mais utilizados pela nossa sociedade, mas a tradução ela mantém esses termos e ela sempre vai trazer notas de rodapé explicativas. Eu vou ler um trechinho primeiramente, que é justamente quando o João, o filho louco, retorna ao Brasil. Desde o dia seguinte à sua chegada, o canto lúgubre e monótono dos negros, que ao raiar do dia já saem ao campo para trabalhar, lembrou-lhes que esses homens, essas mulheres, essas crianças eram escravos que iam regar a terra com o seu suor, sendo que Deus os havia feito livres como a ele, e um abuso cruel e feroz atropelara essa liberdade, acorrentando-os à mais bárbara escravidão. Então a gente percebe aqui totalmente uma denúncia contra o sistema escravista, que era oposto ao que a moral cristã prega. Um outro trechinho aqui do livro, nesse trecho aqui é importante destacar que a Ruana ela vai utilizar de uma ironia, porque aqui a Dona Maria e a Dona Carolina estão conversando e elas estão reclamando dos escravizados, elas reclamam dessas pessoas que não fazem nada direito, que não trabalham certo, que dão muito trabalho para elas. Então a autora vai fazer uma ironia, porque aqui parece que os brancos estavam sofrendo. Então a autora vai trazer uma passagem aqui de uma forma bem irônica. Assim, com a última palavra de Dona Carolina, a senhora pediu sua caixa de rapé, inalou um pó e começou um longo e detalhado relato das desgraças, desgostos e amarguras causadas pelos negros aos brancos, pelos escravos ao opressor. Palavras tais que achamos por bem suprimir, mas que, em suma, provavam com evidência que as vítimas não são os negros arrancados de seu país, de seus afetos e de sua liberdade, carregados em correntes, amontoados a forças em navios e depois vendidos como qualquer objeto de mercadoria ou animais para senhores que os compram para viver do suor de seu escravo, como se compra um boi para arar, um cavalo para montar. Mas os negros insolentes não se submetem à superioridade dos brancos, senão à força de castigos horríveis. Eis aí a questão e a luta do branco para ensinar ao negro certos pontos do direito natural, que só se explicam a bordoadas. Consequentemente, as vítimas são os brancos, que oprimem, e os algozes são os oprimidos. É uma lógica bastante simples. É claro, gente, que aqui ela está sendo irônica, só para mostrar que os brancos estavam reclamando, mas aí que ela vai pontuar todo o sofrimento que essas pessoas passavam, saindo lá da África, chegando aqui no Brasil, totalmente desumanizadas e sendo tratadas como propriedade, porque essa é a definição de uma pessoa escravizada. Uma pessoa escravizada, ela é uma propriedade, ela é posse de uma outra pessoa. Essa é a definição do termo. E aí ela mostra, né, como eles chegavam aqui à América, toda a América, ao Brasil, nos navios negreiros, todo o sofrimento que essas pessoas passavam, perdendo a liberdade, deixando para trás a sua terra, as suas famílias, o seu povo, a sua cultura, e vindo para cá para serem subjugados, tratados como animais.
E é importante destacar, gente, que as mulheres escravizadas, elas sofreram duplamente. Além de perderem a sua liberdade, elas eram constantemente abusadas pelos seus senhores. Aqui no livro tem uma passagem que ressalta isso, quando vai falar um pouco da história do comendador e de como ele se casou ali com a dona Carolina. Vou ler aqui para vocês. Frívolo e leviano, afetos profundos lhe são desconhecidos. Nunca soube o que era ter vontade própria. Sempre foi levado pelo prazer, pelo amor, e com exceção de seus grandes olhos negros, de seus sedosos bigodinhos e de seus belos cabelos castanhos, pouco lhe importava o resto. Casou-se com sua prima, Carolina, porque sua mãe assim o ordenou, e ele obedeceu, reservando-se o direito de seduzir as mucamas de sua mulher e a todas as jovens de sua fazenda que cruzavam o seu caminho. Desses inocentes passatempos resultavam sempre, ora uma infeliz mulatinha, morta a chicotadas por ordem de sua ama, ora uma negrinha grávida, vendida para alguma província distante. Então aqui a gente vê claramente como essas mulheres eram constantemente abusadas, não tinham o que se fazer, elas tinham que se submeter a essa violência, essa dupla violência, a violência da escravidão, a violência de perder a sua liberdade e a violência dos seus senhores. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Juana Manso, a autora do livro. Ela nasceu na Argentina e morou um certo período no Brasil. Além de escritora, ela foi dramaturga, tradutora, poeta e jornalista. Inclusive, um fato muito relevante é que em 1852 ela fundou aqui no Brasil o Jornal das Senhoras. Aparentemente era um periódico que tratava de temas relacionados ao universo feminino, como moda, artes, literatura, mas ali nesse jornal tinham vários artigos que pregavam a independência feminina, a emancipação feminina. Porque a Juana, ela foi uma intelectual muito à frente do seu tempo. Ela defendeu fervorosamente a educação das mulheres. E a gente vê como essa mulher aqui foi corajosa. A abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 1888, mas mais de 30 anos antes, a Juana estava denunciando as mazelas, a violência, a injustiça do sistema escravista aqui neste livro, A Família do Comendador. Esta edição é da editora Pinardi, eu adquiri através do projeto Catarse. Inclusive, aqui no final do livro, vem os nomes dos apoiadores deste projeto. Tem o meu, vou mostrar aqui. Tá bem aqui embaixo, Janaína Edoíges Miranda, eu fui uma das apoiadoras. É uma edição linda, de capa dura, tem ilustrações, vou mostrar aqui uma delas. Olha, as ilustrações. Aqui do Rio de Janeiro, uma imagem. Veio também um marcador personalizado. Gente, eu amo marcadores. Eu ainda não comentei aqui, mas eu faço coleção e depois eu quero mostrar, seja em vídeo ou em shorts, alguns assim que eu acho mais bonitos, especiais. É isso, gente. Essa foi a dica literária. Espero vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!